Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso segundo bimestre. E aí então nós vamos falar aí um pouco sobre o direito civil, então a parte aí do direito privado. Para iniciarmos, a gente tem que entender aí o que é personalidade e capacidade jurídica. Então assim, a gente tem que lembrar que quem é a pessoa natural? Pessoa natural é aquele de direitos e deveres, então somos todos nós quanto pessoas físicas. E quando a gente tem esta personalidade, então quando a gente pode figurar numa relação jurídica. Então, antes disso, o que seria essa relação jurídica? A relação jurídica, nós temos aí 4 elementos. Então, nós temos o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e o vínculo. Então, quem seria aí o sujeito ativo, por exemplo? O sujeito ativo é aquele que tem o poder jurídico. Então, pensando aí numa empresa, uma relação de trabalho, por exemplo, nós temos o sujeito ativo seria aí a empresa, que ele tem o poder jurídico, ele tem o poder jurídico em relação ao funcionário. E aí o sujeito passivo, então o sujeito passivo seria de fato aí o funcionário, que ele tem o dever jurídico, ele tem que cumprir regras, tem que cumprir deveres. E aí nós temos também o terceiro elemento seria o objeto. Então, o objeto seria, de fato, o contrato de trabalho. Mas pode ser contrato de trabalho, pode ser um contrato de prestação de serviço, pode ser... São várias modalidades aí dentro de uma relação jurídica. E aí, assinando o contrato, tendo esse contrato firmado entre os dois sujeitos, nós temos aí o vínculo jurídico. Então, quando a gente fala em relação jurídica, nós temos que ter esses 4 elementos. Então, para quê? Para que a gente tenha personalidade jurídica, para que a gente possa figurar numa relação jurídica. Então, como que a gente começa aí? Quem tem personalidade? Aquele que nasce com vida. Então, todos nós, então a criança nasceu com vida, ela tem personalidade jurídica. No entanto, quando que ela tem a capacidade jurídica? Quando que ela pode de fato assinar um contrato, cumprir com todos os deveres jurídicos dentro de uma relação jurídica. Então, assim, inicialmente nós temos aquele que é capaz de fato, é aquele que tem 18 anos. Então, a partir do momento que eu tenho 18 anos, eu posso figurar numa relação jurídica plenamente. No entanto, a lei estabelece 2 situações, que seria o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz. Então, assim, quem seria o relativamente incapaz? Relativamente incapaz é aquele maior de 16 anos e menor de 18 anos, né? Então, nesta fase, você tem que ter aí a criança, no caso o adolescente, ele tem que ser assistido, né? Então, tem que ter alguém para assinar em conjunto com ele. Então, se a gente pensar lá no menor aprendiz, ele vai assinar junto com o pai, ou a mãe ou o responsável. Nós temos também os viciados, tanto em drogas quanto em bebidas. Então, quando fala em ébrios habituais, né, nós temos aí aquele viciado em bebida, né, onde, obviamente, tem que ser analisado, tem que ter uma comprovação médica que, de fato, ele é um ébrio habitual, né, mas ele tem um discernimento reduzido para aquela vida, porque também se for configurado que a bebida, aquele vício está tão alterado, ele pode ser considerado aí absolutamente incapaz. Nós também temos os excepcionais, então com um problema mental reduzido, e os pródigos. Nós também temos os absolutamente incapazes. Então, quem são os absolutamente incapazes? Menor de 16 anos, então a criança até 16 anos ela é absolutamente incapaz. Ela não pode aí figurar numa relação jurídica. O deficiente mental, aí com um grau muito alterado, onde ele não consiga aí definir o que é certo e o que é errado. Mas assim, veja, eu tenho 16 anos e eu quero me emancipar, por exemplo. Então, como que acontece a emancipação? A emancipação, ela vai fazer com que aquele adolescente, aquela criança, se torne capaz absolutamente, né? Então, que ele se equipare àquele que tem 18 anos. Então, nós temos aí a emancipação voluntária, é onde os pais vão lá em cartório, fazem uma escritura pública e emancipa o jovem a partir de 16 anos. Nós temos a emancipação judicial, que aí assim, a criança ela tá no regime de tutela, então tem alguém que está cuidando dela,
né? E ela vai judicialmente e pede a emancipação. Aí é analisado, verificado quais são os motivos e tudo mais, e aí pode ter uma emancipação judicial. E por fim, a emancipação legal. Como que acontece a emancipação legal? Pelo casamento, pelo emprego público. Então, assim, o jovem passou num concurso público, ele pode assumir e ele se emancipa automaticamente. A colação de grau para ensino superior, você fala, tá, com 16 anos, colação de grau, de repente aí se ele tem uma questão intelectual elevada, ele pode aí, de repente aí, colar grau antes do tempo, né? E também se você tem uma atividade empresarial. Então, aquele jovem, ele tem aí uma empresa no nome dele, ele se emancipa também automaticamente. Então, leiam os textos, façam as atividades e me procurem caso tiverem dúvidas, ok? Até logo!